Boa noite, professor. Boa noite, beleza. Então, só para avisá-los, né? O colega tinha perguntado, mas a aula de hoje ela está sendo gravada, depois eu disponibilizo na SAP, tá bom? Eu subo para vocês lá o link para quem não puder assistir hoje, para poder assistir depois, quem puder, quem já assistiu, mas quiser assistir novamente, aí pode pegar lá, tá? Eu coloco novamente lá na SAP, beleza? Só preciso de um tempo porque para ter o link disponível, aí eu subo para o YouTube e coloco lá, beleza? Mas eu pode ficar tranquilo que a aula vai ficar lá à disposição. Pessoal, eu estou deixando o microfone de todo mundo desligado, mas se quiserem fazer uma pergunta, até peço a gentileza de participarem, porque senão fica aqui um tédio, né? Eu fico parecendo um doido conversando com o meu computador. Mas é só vocês abrirem o microfone, a câmera para poder falar, beleza? Não deixem de fazê-lo, não. Combinado, galera? Boa noite com chuva, né? Osmar e Lucas estão assistindo juntos, né? Beleza. Pois é, né? Um tempinho agradável hoje, né? Bacana, galera. Vamos começar. Começando a aula de hoje, na realidade, o tema da aula de hoje eu ia para a gente começar a trabalhar a consignação em pagamento, né? Que é o tema da aula de hoje, mas eu tenho que terminar ainda o que não terminamos na aula anterior, né? Ficou faltando uma partezinha bem no finzinho que a gente precisava tratar. Então eu vou compartilhar aqui com vocês um slide, só curtinho, mas nós precisamos trabalhar isso. Vamos lá. Vamos ver aqui. Certo? Todos vendo aqui sobre imputação ao pagamento, né? Vamos lá, galera. Continuando aqui, então, o que a gente estava tratando, a gente estava falando com relação a como comprovar o pagamento, a quem eu devo pagar, quem deve pagar, lugar que deve ser pago. E aí, para finalizar, três tópicos que a gente precisa trabalhar, que o primeiro deles é a imputação ao pagamento. E aí eu coloquei aqui um conceito para vocês, só para deixar isso de uma forma bem clara, a gente já vê aqui logo em seguida os artigos do Código Civil, né? Então, o que que é a imputação ao pagamento? Está aqui o conceito. A imputação do pagamento consiste na indicação ou determinação da dívida a ser quitada, quando uma pessoa se encontra obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor e efetua pagamento não suficiente para saldar todos eles. Vamos pegar um exemplo aqui, pessoal. Volta para mim aqui. Imagina só a pessoa que pegou dois empréstimos, fez dois contratos de mútuo com o mesmo credor. Então, eu fui lá, tive um crédito de R$ 10.000. Depois eu fui lá e peguei um outro dinheiro emprestado com a mesma pessoa, física ou jurídica, não importa, no valor de R$ 15.000, certo? E aí agora eu estou fazendo pagamento, mas ele não é suficiente para pagar ambas as dívidas, certo? E aí é essa situação que está dizendo sobre a imputação ao pagamento, né? Então, quando eu, devedor, tenho duas ou mais dívidas com o mesmo credor, aí é a questão de imputação ao pagamento, né? Então, o que que é imputar ao pagamento? No ato que eu vou fazer o pagamento, então fica determinado qual das dívidas que eu estou saldando, né? O que eu estou pagando. Eu estou conseguindo pagar ambas? Não, se eu estiver conseguindo pagar ambas, ótimo, né? Porque aí eu não tenho nem dúvida de qual está sendo quitada. Agora, quando eu tenho duas e o valor que eu estou pagando ele é insuficiente, né, para quitação das duas, eu preciso indicar. Então, o mais correto é que eu indique qual das dívidas que eu estou quitando, né, que eu estou deixando de ser devedor agora, né? Agora, a consequência disso qual que é, né? Muitas vezes eu não faço essa indicação, vou lá e faço, por exemplo, um depósito na conta do meu credor. Qual das dívidas que ela vai ser quitada, né? Tem regra, não tem regra para isso? Então é o que a gente vai trabalhar, que a gente vai ver agora na lei. A própria lei ela trata sobre isso. Artigo 352 do Código Civil. Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês me chamem aqui, por gentileza.
Artigo 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento se todos forem líquidos e vencidos. Voltem aqui. Então, o que significa dizer aqui? Se eu tenho duas dívidas líquidas, o que é líquido? Quando eu já tenho quantificado a minha dívida, já tenho, por exemplo, o valor exato que eu preciso fazer o pagamento, a forma que eu preciso fazer o pagamento. E as dívidas já são vencidas, né? Então elas já podem ser exigidas, né, do cumprimento. Então, quando eu tenho duas ou mais dívidas dessa característica, então líquidas e já vencidas, eu tenho o direito, como devedor, de indicar qual eu estou pagando. Então, na verdade, essa é uma escolha do devedor, não é o credor quem tem que indicar, né? Então, o devedor ele pode, eu estou depositando esse valor para pagar tal dívida ou para abater tal dívida. Beleza, galera? Alguma dúvida por enquanto ou não? Então, sempre guardem isso que é opção do devedor e não do credor. A primeira opção, né? A regra. Então, a regra é que o devedor faz a escolha de qual ele está fazendo o pagamento. Show ou não? Beleza? Todos entenderam? Sim, não, talvez? Beleza. Beleza. Participa aí, galera. Pelo amor de Deus, eu fico louco aqui. Prosseguindo. Vamos voltar aqui para o slide que eu volto no artigo. 353. Agora, a situação de que o devedor não indicou, né? Então, não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. Vamos lá. Então, quando eu devedor, não faço a escolha para qual das dívidas eu estou indicando para fazer o pagamento, para dar quitação, é o credor quem vai optar, né? Então, o credor ele vai fazer essa escolha. E aí não cabe ao devedor que fazer nenhum tipo de oposição quanto a isso, a não ser, e aí a lei coloca, talvez nem precisasse colocar isso, né? Mas ela não só vai poder, né? O salvo, né? Ele só vai poder reclamar por essa questão da declaração feita pelo credor, no caso dele provar violência ou dolo, né? Não, eu digo que talvez não precisasse indicar isso, exatamente por conta, lá que a gente trata no início do Código Civil, a gente fala dos vícios do negócio jurídico, né? Quando a gente fala dos negócios jurídicos, eu tenho que ter sempre a questão vinculada à minha vontade, por conta do princípio da autonomia da vontade. Então, eu, como pessoa natural ou física, eu tenho capacidade e tenho, com base nos meus direitos da personalidade, autonomia em determinar os negócios jurídicos que eu celebro. Beleza? Então, quando acontece uma situação que eu não tenho essa minha capacidade de decidir algo, né, por conta de um vício do negócio jurídico, por exemplo, com relação à violência, grave ameaça, enfim, então esse negócio jurídico, ele é considerado como nulo, né? Ou anulável, tá? Então, talvez isso nem precisasse estar expresso no artigo 353, mas o legislador quis deixar claro, né, que nos casos em que tivesse esse tipo de prova, então que essa imputação ela vai ser levada, né, e vai ser anulada, vai ser cancelada, né, e, enfim, vai ser discutida posteriormente. Show de bola? Prosseguindo, artigo 354. Havendo capital e juros, aqui a gente está falando de dinheiro efetivamente, né? Havendo capital e juros, imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Vamos lá, exemplos. Você tem um financiamento bancário, aí você fala assim, eu vou antecipar parcelas, né? O que que o banco ele faz? Primeiro ele vai quitar os seus juros, né? Toda a questão de juros moratórios, né? Do que você tem de financiamento, depois vai atingir o próprio capital, tá? Então isso é natural. Primeiro você vai pagar os juros para depois atingir o principal. Beleza, galera? Tudo bem? Até aqui, tranquilo? E aí, só mais um Tranquilo. artiguinho, beleza, né? Só mais um artiguinho aqui,
com relação à imputação ao pagamento. Se o devedor não fizer a indicação do artigo 352, o 352 é o do devedor, né? É de indicar, e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. Então, o legislador foi bacana com o devedor. Se eu, devedor, não indiquei qual é a dívida que eu estou dando quitação, né, que eu estou querendo quitar primeiro, o que que o legislador fez no 355? Então, vai indicar primeiro naquela que é mais onerosa, ou seja, que o juro seja mais elevado. Oi, Jefferson. Desligou? Oi? Beleza? Desculpa, Diego, desculpa. Imagina, tranquilo. Pensei que você tinha perguntado alguma coisa. De boa, tranquilo. Beleza, galera? Entenderam aqui então com relação ao 355? A gente está falando, na verdade, que eu vou de uma forma ou de outra, o legislador está querendo proteger o devedor para que seja quitado primeiro aquela dívida que tem um maior juros, por exemplo, que tem um maior ônus para ele, né? Que traga maior prejuízo. Beleza? Dúvidas sobre imputação ao pagamento? O que é imputar, então? Indicação. Eu indico qual dívida daquelas que eu tenho com o mesmo credor que eu vou fazer o pagamento. Dúvidas, não dúvidas sobre imputação? Beleza? Facinho, né? Vamos seguir para o segundo tópico que ficou faltando na aula anterior. Dação em pagamento. Aqui eu separei só alguns artigos, tá? Mas vamos lá. Dação em pagamento. Conceito. A dação em pagamento é um acordo de vontades entre credor e devedor, por meio do qual o primeiro concorda em receber do segundo, para exonerá-lo da dívida, prestação diversa da que lhe é devida. Em regra, o credor não é obrigado a receber outra coisa, ainda que mais valiosa, porém, se aceitar a oferta de uma coisa por outra, caracterizada estará a dação em pagamento. Vamos lá, galera. Lembre-se que nós já comentamos na fase de pagamento, né, quando a gente estava falando de pagamento, que o credor ele não é obrigado a receber algo diferente daquilo que ele combinou. Então, por exemplo, até o colega fez uma pergunta referente a um carro, por exemplo, né? Não é mais possível que a concessionária entregue um carro que foi pactuado. Ela pode pagar, dar um carro superior? Pode, mas eu, como devedor, tenho que aceitar isso, né? O Código de Defesa do Consumidor também segue essa mesma orientação, essa mesma linha. Então, eu, como credor da obrigação, eu não sou obrigado a receber uma obrigação diferente daquilo que eu combinei, mesmo que ela seja mais valiosa, por exemplo, eu tenho que aceitar, né? Às vezes isso não pode ser vantajoso para um, para outro não. Então eu, como credor, tenho que aceitar. Quando eu aceito uma obrigação, o pagamento de uma forma diferente daquela que foi combinada, então a gente está falando de dação em pagamento. Ou seja, imagina só que eu estou te devendo um dinheiro, estou devendo 50 mil reais para você. E ao invés de eu te dar em dinheiro esses 50 mil, eu falo para você assim: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um carro. Posso te dar um carro? Ok. Então eu dou um carro para quitar aquela minha obrigação que eu tinha de te pagar 50 mil reais. Entenderam ou não? E você não é obrigado a aceitar esse carro. Mas se você aceitar, você está me dando quitação daquela dívida de 50 mil reais. Claro a todos ou não? Sim? Não? Talvez? Sim, ficou claro, Isso é professor. importante, Sim. tá? Agora tem um problemão aqui, ó. Um problemão que diz o artigo 359, e aí eu quero explicá-lo a vocês. Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui, porque muitas vezes isso vai dar um problema. Eu dou um exemplo clássico agora, daqui a pouco. Se o credor for evicto, já explico o que é evicto. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a dívida primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. Então vamos lá. Vamos imaginar, por exemplo, chegou um caso, esses tempos, semana passada chegou um caso lá no escritório, uma pessoa falando assim: eu tenho, credor, né? Eu tenho um crédito de R$ 1 milhão com fulano de tal, né? Sei lá que tipo de empréstimo que foi feito isso, mas tem um crédito de R$ 1 milhão. A pessoa não tem dinheiro para me pagar, mas ela tem um apartamento avaliado em mais ou menos 1.300.000, certo? E aí ele falou assim, ela vai me dar esse apartamento como pagamento.
que a gente tem que fazer? Simplesmente fazer escritura lá de transferência, né? Não, né? Se ele aceita, é isso mesmo, né? Então ela vai transferir esse apartamento para ele, o devedor transfere, né? A aula está sendo gravada, Tatiane. Pode ficar tranquila. Então, o devedor ele transfere o apartamento e o credor dá a quitação da dívida lá de R$ 1 milhão, né? Então, isso é a dação em pagamento. Qual que é o problema disso? Fomos olhar lá o nome da pessoa que estava, o devedor, né? Que estava fazendo o pagamento em si, estaria entregando o apartamento. Essa pessoa tinha um monte de processos contra ela, várias ações, que na soma dava cerca de 3 milhões, mais ou menos, de reais, né, de dívidas dessa pessoa. O que significa dizer? Que se o credor recebe esse apartamento, naquele momento ele está dando quitação para o devedor, concordo? Está recebendo. Só que os credores, os outros credores daquela pessoa que estava dando o apartamento, né, em quitação, em pagamento, né? O que eles vão fazer? Eles vão pedir a anulação desse negócio jurídico para que esse apartamento seja utilizado para pagamento das dívidas como um todo, porque senão esse credor ele fica privilegiado perante os outros. Estão acompanhando meu raciocínio? Então, se você tem essa análise, o que vai acontecer? Esse credor que recebeu o apartamento por R$ 1 milhão, né? O que vai acontecer no final das contas? Ele é considerado como um evicto, certo? O que significa o evicto? É aquele que recebeu um imóvel que tinha um problema vinculado a ele. Qual é o problema vinculado a ele? A pessoa que estava transferindo, ela tinha muitas dívidas, né? Então tinha algo ali que tem algo ali que vai fazer o negócio jurídico possivelmente ser anulado, né? Então, o que diz o artigo 359 em resumo aqui? Que se tiver uma situação dessa de evicção, né? Que vou fazer o desfazimento, né? Vou ter o desfazimento desse negócio jurídico por conta dessas dívidas anteriores, né? O que vai acontecer com aquela dívida que a pessoa tinha comigo? Ela vai se restabelecer, né? Então, o apartamento vai sair do meu nome e vai voltar para o nome da pessoa que me transferiu. E, consequentemente, a dívida vai voltar a existir. Beleza, galera? Entenderam? Não sei se ficou claro isso para vocês. Fiquei um pouco confuso, viu, Diego? Vamos lá, a gente repete. Ela, ela dá o apartamento como pagamento, mas ela É possui isso. outras dívidas, os outros credores podem cobrar ela. Exatamente. Perfeito. Como esses outros. É como se voltasse, assim, se zerasse e não tivesse pago nada para a pessoa que recebeu, né? Exatamente, exatamente. Porque concorda, Jefferson, que se ela entrega esse apartamento para esse único credor, ela está prejudicando todos os outros, né? Então, juridicamente, o que tem que ser Uhum, feito num uhum. processo? Esse apartamento volta para o nome da pessoa, né, que estava transmitindo para o seu credor, volta para o nome dela, e aí esse apartamento vai ser utilizado para pagar as dívidas totais dela, né? Porque às vezes tem dívidas que têm débitos preferenciais, por exemplo, trabalhista. Né? Então eu não posso Sim. privilegiar uma pessoa que É por não isso que a tem. gente sempre tira certidões antes, né? Exato, exatamente. Inclusive num negócio jurídico desse, de dação em pagamento. Então tem que fazer da mesma forma. Entendeu? Exatamente isso, Jefferson. Levantamento de todas as certidões para Isso. evitar esse tipo de transtorno. Para verificar se não tem nenhum tipo de possibilidade de anulação do negócio jurídico. Perfeito. Ah, Beleza? joia, joia. Obrigado. Nada. Ficou claro para todos e todas? Sim, não, talvez? Vocês estão aí ainda? Eu vou seguir, hein? Beleza. Obrigado, Thiago. Show. Pelo menos alguém. Brincadeira, pessoal. Sei que vocês estão aí. E por fim, aqui, o último tópico que eu queria falar com vocês antes, né, de começar o tema da aula mesmo, é o pagamento com subrogação, né? Conceito: subrogação é a substituição de uma pessoa, entre parênteses pessoal, ou de uma coisa, entre parênteses real, por outra pessoa ou outra coisa em relação jurídica, em uma relação jurídica. Na subrogação pessoal, peraí, deixa eu admitir o pessoal aqui que está querendo entrar. A Constituição Federal entrou. Vamos lá. Alguém comentou alguma coisa aqui? Não, eu não entendi. Deixa eu ver. Deixa eu ver o chat aqui.
Fala, Ruth. Se não estiver entendendo, pode me perguntar, tá? Não tem problema, não. Quer perguntar, Ruth? Eu volto. Entendeu? Tá bom. Qualquer coisa fala que eu volto, não tem problema. Então vamos lá, de novo, para o conceito. Falando de subrogação. Subrogação é a substituição de uma pessoa ou de uma coisa por outra coisa, outra pessoa ou outra coisa em uma relação jurídica. Então, na subrogação pessoal, ocorre a transferência dos direitos do credor para aquele que solveu a obrigação ou emprestou o necessário para solvê-la. Assim, o avalista que paga a dívida pela qual se obrigou solidariamente subroga-se nos direitos do credor, ou seja, toma o lugar deste na relação jurídica. O conceito é bem didático, né? E vamos ver o 349, eu já explico para vocês. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. O que significa dizer, pessoal? Lembre-se quando nós falamos com relação ao pagamento, de quem fazer o pagamento, às vezes nós temos um terceiro interessado ou não interessado, naquelas regras que nós já estudamos, que faz o pagamento referente à dívida que não é dele, é uma dívida de outra pessoa. Às vezes ele até é uma pessoa interessada, como no caso de um fiador ou um avalista, né? Mas ele tem o direito de se subrogar, né, nos direitos do credor. O que é se subrogar? Ele vai, na verdade, entrar no lugar, vai tomar o lugar daquele credor primitivo, daquele credor inicial. Ou seja, imagina, pega uma situação de um fiador. O fiador paga a dívida para o credor, né? A dívida que era, na verdade, do locatário. O fiador paga a dívida do seu credor. Quando ele paga a dívida do credor, ele não precisa ajuizar uma outra ação. Ele não precisa entrar com uma nova ação. Basta que ele, na verdade, ele comprove o pagamento, vai ser feito lá um negócio jurídico dentro do próprio processo, e aí ele entra, assume o lugar do credor naquele processo e vai continuar com a mesma ação, cobrando agora a dívida daquele locatário, daquele inquilino, né, que ficou devendo o aluguel. Entenderam? Então ele não precisa ajuizar uma outra ação. Então, graças a esse instituto, né, que é o pagamento em subrogação, ele entra e ele assume o lugar do credor inicial. Quando ele assume esse credor inicial, o lugar desse credor inicial, ele assume tudo, direitos, deveres, obrigações, tudo, tá? Então ele vai assumir todo o lugar. A Luriane está perguntando, ele subestabelece? Não é subestabelece, tá, Luriane? Por que não? O subestabelecimento é a transferência de poderes que eu recebo por uma procuração passando para outra pessoa. Então, por exemplo, você me contratou como advogado para te representar num processo. E aí, passado um tempo, você pede para eu subestabelecer, para eu transferir os poderes da minha procuração para outro advogado. Então, aí sim é o subestabelecimento. Nesse caso de transferência do crédito em si, né, porque eu paguei a dívida, é a subrogação mesmo, é diferente. Ficou claro, Duriane? Beleza? A todos isso ficou claro? Entenderam o que é pagamento em subrogação? Sim, professor. Tem Sim. algum outro exemplo, sem ser desse caso do fiador, por exemplo? Que é uma Qualquer coisa que tipo acontece com frequência, né? Qualquer tipo de pagamento, quando é um terceiro interessado, ele pode ir lá e fazer. Pega um herdeiro, por exemplo, está se Uhum. cobrando lá o espólio, né? Quando está cobrando a dívida do que deixou lá o falecido, né? Quando um dos herdeiros vai e paga, ele tem o direito de cobrar os outros herdeiros, não tem? Então, naquele mesmo processo do inventário, ele vai falar o quê? Olha, vocês têm um crédito aqui, agora eu quero o valor, né, que eu paguei lá atrás. Isso é subrogação dos direitos. Entendeu? Então ele Entendi. é como se ele antecipasse o pagamento para o credor, né, original, para aquele credor primitivo, e aí depois ele vai cobrar dos outros devedores, porque cada um tem a sua responsabilidade, né? Então, quando a gente fala da subrogação, é que esse que pagou a dívida que não era dele, né, de uma forma integral ou parcial, né? Pode ser que uma parte fosse dele, porque era solidária, enfim, mas ele tem o direito de cobrar dos outros devedores por aquela dívida, né? Beleza, Ruth? Ficou claro ou não? Entendi, professor. Ficou. Obrigada. Beleza. Show de bola, galera? Ficou fácil para todo mundo ou não? Fácil, fácil, fácil não, né? Mas acho que é tranquilo, né? Beleza.
Agora eu vou começar com vocês a parte da consignação em pagamento, que é bem interessante, galera. Vamos lá, consignação em pagamento. Bora lá. Então vamos lá, galera. Ó, quando a gente fala em consignação em pagamento, deixa eu fazer uma breve introdução aqui para vocês. Quando a gente fala em consignação e pagamento, nós dissemos já a vocês, né, que nós já conversamos em aula, que quando a gente fala de obrigação, ela tem um início, né, e ela tem obrigatoriamente um fim, né? Então é direito do credor de cobrar e é direito do devedor, além do dever de pagar, é direito dele também de pagar, né, de cumprir com a obrigação, para que ele se exonere da sua dívida, para que ele não esteja em mora, né, para que ele não esteja em atraso, né? Então é direito dele. Quando percebe-se alguns requisitos, quando tem preenchidos alguns requisitos que a gente vai ver hoje na aula, esse devedor tem o direito de fazer o pagamento de uma forma consignada, né? Uma forma judicializada. Vamos pegar só para a gente fazer paralelos aqui para entender. O que é o consignado, né? Pensa, imagina só um vendedor. O vendedor ele fala assim: eu vendo em consignado. Carro faz muito isso, né? O que é vender em consignado? Eu pego lá o carro, eu não estou pagando de uma forma direta, né? Quando a gente fala em consignação, né? Estou deixando meu carro lá na agência. Eu deixo meu carro lá. Quando ele vender, e se ele vender, ele vai receber uma comissão, uma parte lá pela venda e o restante vem para mim. Percebe que nesse negócio que eu estou dizendo para vocês, só para fazer esse paralelo, né? É uma forma diferenciada de pagamento, né, de negócio jurídico. É alguma coisa diferente. É a mesma coisa aqui quando a gente fala na ação de consignação em pagamento. Eu estou fazendo uma exceção, né, de como quitar a minha dívida, de como extinguir aquela obrigação jurídica, né? Como que eu vou eliminar e finalizar aquela obrigação jurídica? Qual que seria o meio tradicional? Pagamento, né? Então eu vou lá e cumpro com a obrigação que foi combinado. Paguei em dinheiro, com juros, correção, entreguei o carro, enfim, qualquer que seja a obrigação que foi combinada. Agora, se eu não consigo fazer isso, a gente vai ver quais são os requisitos para isso, aí eu tenho o direito de promover a ação de consignação e pagamento. Show? Vamos lá. Isso tá, eu coloquei aqui para vocês, é óbvio que o nosso foco da aula não é o Código de Processo Civil, não é a parte processual, mas eu quero mostrar para vocês a parte prática também disso, tá? Então tá lá nos artigos 539 até o 549 do Código de Processo, e principalmente aqui para vocês no Código Civil, do artigo 334 até o 345, né? Então, aqui, reforçando, numa obrigação, o credor possui o direito em receber e o devedor o direito em se liberar do vínculo obrigacional. Aí a gente já viu isso no artigo 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Galera, isso é muito interessante porque não pode, por exemplo, o devedor falar assim: eu não paguei porque eu não recebi o boleto, por exemplo. Eu não paguei porque ele se recusou a receber, né? Por conta deste artigo, acaba complicando o devedor se ele não tomar as medidas judiciais cabíveis e necessárias, né? Porque ele tem meios próprios para se exonerar da dívida. Não é porque ele tem dúvida para quem pagar, que a gente vai ver que é uma das hipóteses, que ele vai deixar de pagar. Não é porque o credor está ausente que ele está liberado do pagamento, né? O credor morreu, eu não preciso mais pagar? Não, vai ter que pagar, porque tem os seus sucessores, né? Então, eu tenho meios para fazer isso, né? Então, se eu não fizer, ele vai estar em mora. Beleza, galera? Isso ficou claro para vocês. Então, esse artigo é muito importante, porque ele tem meios judiciais, legais, para que ele regularize essa situação e para que ele se exonere da sua obrigação. Beleza? Então vamos lá. Como que ele se extingue das obrigações? A regra é o pagamento. E qual é a exceção? É a consignação em pagamento. Artigo 334. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito
judicial ou em estabelecimento bancário de coisa devida, nos casos e formas legais. Galera, olha só. Percebe aqui, primeiro ponto. O artigo 334, ele é simples, direto, mas ele traz algumas informações bem importantes. Ele fala que extingue a obrigação e considera pagamento depósito. Primeiro ponto, depósito. Ele não fala dinheiro, né? Ele fala depósito, é entrega de alguma coisa. Pode ser dinheiro como não, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente vai analisar daqui a pouco que eu posso, por exemplo, numa locação de imóveis, por exemplo, eu posso fazer o depósito das chaves lá no processo. Então, eu faço a entrega das chaves de forma judicial. Vamos imaginar que o locador esteja se recusando a receber as chaves e finalizar a locação porque o locatário não pintou o imóvel ou porque ele está em atraso com os aluguéis, certo? A entrega das chaves, por exemplo, né, no meu caso aqui de exemplo, né, que eu estou dando a vocês, a entrega das chaves não libera o devedor locatário de fazer os pagamentos que estão em atraso, mas é direito dele de desocupar o imóvel. Ele não pode ser preso naquele imóvel, senão é crime de cárcere privado, concordam? Então, se ele não pode ser proibido de desocupar o imóvel, ele tem o direito de entregar as chaves mediante recibo. Vamos imaginar que o locador se recuse a dar esse recibo de que ele está desocupando o imóvel e devolvendo a posse ao locador. O que o locatário pode fazer? Ajuizar uma consignação de chaves. Então, ele vai depositar no processo as chaves desse imóvel. É óbvio, né? A chave, galera, na verdade, ela é muito simbólica, né? Mas quando a gente fala de chaves no processo, o que vai ser feito? Uma petição, explica para o juiz vai autorizar que esse locatário, o autor da ação, vá até o cartório, vai até o fórum e entregue as chaves a um escrevente. Esse escrevente vai fazer uma certidão falando que recebeu as chaves naquele dia. Esse documento serve como uma entrega de chaves para ele, né? Um documento que ele não está mais na posse do imóvel, né? E aí as chaves vai ficar à disposição do locador, réu da ação, né? Vai ficar à disposição lá no cartório para que ele vá retirar. Entenderam? Então, quando fala em depósito nesse artigo, a gente não está falando exclusivamente de dinheiro. É óbvio que a maior parte das questões de consignação a gente fala em dinheiro, mas não única e exclusivamente. Ficou claro isso para todo mundo ou não? Beleza? Show. Vou seguindo. Vamos continuar aqui nesse mesmo artigo. Então ele fala lá, considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário de coisa devida. Então, aqui o artigo 334, ele já fala de duas formas de eu consignar. Judicialmente ou em estabelecimento bancário, né? Óbvio que em estabelecimento bancário a gente está falando exclusivamente de dinheiro, certo? Em algumas situações só, e eu vou falar disso com vocês, mostrar quando que isso é possível, tá? Então, eu posso ter depósito de dinheiro ou de coisa, né? De forma judicial e que seja dinheiro de forma extrajudicial por meio de banco. Sou obrigado a fazer em instituição bancária? Não. Eu posso fazer de forma judicial, né? Não sou obrigado a fazer de forma bancária, mas às vezes é mais simples e mais barato para quem está querendo se exonerar da dívida. A gente vai ver as regrinhas daqui a pouquinho, certo? Prosseguindo, qualquer coisa vocês me parem. Qual é o conceito dessa consignação em pagamento? A consignação em pagamento é o meio pelo qual o devedor ou terceiro interessado extinguirá sua obrigação perante o credor, no caso de este recusar-se a receber o pagamento, não tomar a iniciativa de recebê-lo ou ainda quando seu paradeiro for desconhecido. Beleza? Então eu tenho ali, nesse conceito já traz as hipóteses, mas a gente vai ver na lei, tá? Então, é o pagamento feito, né, pelo devedor ou por um terceiro, se exonerando. Em algumas situações, recusa quando o credor não for receber ou quando ele for desconhecido ou não se souber onde ele está, certo? Quais são os objetos possíveis, né, para isso? Dinheiro,
e bens, né? Tanto bens fungíveis quanto bens infungíveis. O que são bens fungíveis? São aqueles substituíveis, né? Que eu posso, por exemplo, um livro. Tanto faz, né? Qual é o livro, desde que ele seja do título tal, autor tal, né? Tanto faz, ele está dentro daquele lote, né? Não precisa ser aquele exclusivo, salvo aquelas livros de colecionadores, por exemplo, né? Aí esses infungíveis são esses que são insubstituíveis, né? Que eu não posso substituí-lo. Mas mesmo assim pode ser como consignação em pagamento, pode ter como objeto isso, né? Então pode ter ali dinheiro ou bens de uma forma geral. E aí também eu tenho que ter como obrigação, né, da questão, né? Eu não sei se eu estou compartilhando a tela aqui. Eu acho que não, né? Não, mas deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês. Vocês não me avisaram agora sim, ó. Então, eu tenho que ter essa dívida ó, com relação ao objeto, dinheiro ou bens, e eu tenho que ter essa dívida líquida e certa. Nós já falamos disso hoje. Ou seja, essa dívida ela já pode ser cobrada, né? Eu tenho um valor específico dessa dívida. Eu sei o quanto cobrar, por exemplo, em dinheiro, que é a maior parte das situações, né? Galera, muitas vezes eu não sei o valor exato, mas eu tenho como calcular o valor exato. Então, você fala assim, o valor é de X, mais juros de 1% ao mês, mais correção monetária. Eu já sei como chegar, né? Eu sei o caminho que eu tenho que fazer, o cálculo que eu tenho que fazer para chegar até esse valor total, essa dívida líquida e certa. Ah, atrasou o pagamento, vai ter multa de 10% mais juros de 1% ao mês. Exato, é uma dívida líquida e certa. Então, eu sei o valor original era 1.000, mais 10% de multa, mais juros de 1% ao mês. Eu calculo e tenho o valor exato. Show? Prosseguindo. Quais são as hipóteses de cabimento da consignação em pagamento? Está lá no artigo 335 do Código Civil. E quando vocês tiverem aula de processo civil, lá no 8º semestre, e aí forem ter aula da ação, na parte prática disso mesmo, e não lembrarem disso aqui, eu juro que eu volto para puxar o pé de vocês. Artigo 335 do Código Civil. A consignação tem lugar. Então, quais as hipóteses de consignação e pagamento? 1. Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Ou seja, galera, se ele se recusar a receber, ou se ele se recusar a dar um recibo de pagamento, certo? Então, eu vou pagar. Pode pagar aqui, não tem problema. Mas me dá o recibo. Não, não vou te dar recibo, não. Isso não é pagamento, né? Eu preciso ter um documento que comprove o pagamento. Se o credor se recusa a dar recibo, eu faço a consignação e pagamento, certo? Se ele se recusar a receber, por exemplo, ele não me dá o boleto, não me dá a conta bancária para que eu faça o depósito, enfim, que ele não me dê meios para que faça o pagamento, então eu não posso me excusar do pagamento, né? O devedor eu tenho que pagar da mesma forma, mas eu tenho que me utilizar desse meio da consignação em pagamento para que eu consiga me exonerar dessa dívida. Beleza? Talvez aqui seja o mais utilizado, né? Com relação às hipóteses de consignação em pagamento, tá? O inciso primeiro. Inciso 2. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos, naquelas dívidas em que o credor tem que ir até o local para receber, né, a coisa ou o valor, né, o dinheiro, então o devedor pode se utilizar da consignação. Oi? A menina colocou lá no crédito que ela pega um monte de Uber. Desculpa, Imagina, imagina. Certo, galera? Então, inciso 2. Acho que alguém abriu o microfone sem querer aí. Então, inciso 2, se o credor não for receber ou não mandar nenhum Professor, representante. Oi. desculpa, tem alguém pendente para entrar na sala? Tem gente Não, aguardando para entrar. não tem ninguém aqui pendente, não. Tá bom, obrigada, viu? De nada. Fala para sair e entrar novamente que eu tô acessando, tô abrindo para todo mundo aqui. Eu tô autorizando a todo mundo. Tá bom?
Tá bom, obrigada. Nada. Agora tem. Então, inciso 2, se o credor não for nem mandar ninguém para receber no lugar dele. Inciso 3, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Galera, aqui é interessante o inciso 3 pelo seguinte: vamos imaginar a situação que, por exemplo, o credor, eu sempre fiz o pagamento para ele em espécie, na mão dele, e ele me dando um recibo, né? Então, sempre paguei em espécie, dinheiro vivo para ele. Ele me dava lá um recibo de pagamento. Só que ele ficou doente e está internado em coma na UTI, né? E como é que eu vou fazer o pagamento para ele? Porque agora, nesse momento, ele é incapaz de receber, concorda? Ele não tem como receber. Eu posso ficar simplesmente esperando isso? E não aconselharia como advogado, porque eu posso depois posso ter ali a sua declaração de devedor mesmo, né? E consequentemente pagar multa, juros, correção, né? Então o ideal é que ele se utilize da consignação e pagamento para que ele tenha ali a exoneração da sua dívida. Show? Inciso 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. E aí preste atenção em mim. O que acontece aqui? Eu já dei esse exemplo a vocês na sala de aula. Imagina só lá que a pessoa chega e fala assim: ah, meu pai morreu, e aí eu vim receber o aluguel. Aí no dia seguinte, chega o outro filho e fala assim: meu pai morreu, eu vim receber o aluguel. Para quem você paga? Né? Tem dois filhos se apresentando ali agora como novos credores ou representantes. Você tem dúvida de quem é o legítimo para receber, né? Você vai pagar 50% para um, 50% para outro, né? Então não tem como você saber se são só eles dois, e se tiver mais, né? Então, quando você tem dúvida de para quem pagar, ação de consignação e pagamento. Eu já tive um caso no escritório interessante, se me permitem aqui compartilhar. O que aconteceu? A pessoa estava vendendo um imóvel e aí, na hora de olhar as certidões lá, ela tinha muita dívida. Um dos herdeiros, né? Porque eram 5 herdeiros. Vou arredondar valores aqui. Estava vendendo o imóvel por R$ 500.000, eram 5 herdeiros. Um desses herdeiros tinha uma dívida milionária, muito milionária, tipo 10 milhões, certo? Muito alta. E aí, os outros 4 herdeiros não, tinham o nome limpinho. O que fazer agora numa situação dessa, né? Quando você olhava lá os credores desse herdeiro, né, que agora era proprietário de 1/5 dessa propriedade, ou seja, ele tinha 100 mil, né, dessa propriedade. O imóvel de 500 mil, ele tinha só 100 mil dessa propriedade. Quando você olhava ali a lista de credores, eram várias ações, né, vários credores que tinham débitos de várias naturezas, de várias espécies. Eu, como devedor dele, né, porque eu estou querendo comprar o imóvel, pagá-lo, eu não posso simplesmente pagar, entregar o dinheiro na mão dele e ele se comprometer a fazer o pagamento, concordam? Porque corre o risco da evicção, aquilo que nós estávamos falando há pouco, né? Corre o risco depois desses credores virem e anularem o negócio jurídico para que aquele imóvel, aquela parte daquele imóvel, possa ser utilizado para pagamento ou abatimento da dívida deles, né? Então, o que eu fiz, né, nesse processo? Eu ajuizei uma ação de consignação e pagamento, me utilizando exatamente desse inciso 4. E o 5 um pouquinho, mas mais pelo inciso 4. A gente vai ver já o 5. Mas o que eu falei? Juntei lá nos documentos da petição inicial a relação de credores e assim, os andamentos de cada processo, mostrando para o juiz qual era a situação financeira de um daqueles vendedores. Apresentei lá o contrato, compromisso de compra e venda, né? E aí o que eu expliquei? Olha o raciocínio, galera. O que eu expliquei para a juíza? Aquele herdeiro, aquele vendedor agora, ele não tem o imóvel todo, ele só tem 1/5 do imóvel, né? Então eu estava requerendo autorização para o juiz para depositar naquele processo 1/5 da venda, ou seja, R$ 100.000. E aí depositava o valor, eu liberaria, né, da obrigação, de qualquer forma, o comprador do imóvel e chamaria para esse processo todos os credores daquela pessoa, para que esses credores habilitassem ali e pudessem receber o valor. Concordam ou não?
Porque na pior das hipóteses, vamos imaginar que não fosse autorizado isso, fosse feita a venda desse imóvel e futuramente fosse anulado e esse imóvel fosse levado a leilão, por exemplo. Ele seria leiloado não por 500, mas ele seria leiloado, por exemplo, por 300. Esses 300 seria dividido por 5, né? Então essa pessoa que teria 100 agora vai ter 60 e só esses 60 que vão ser utilizados para pagamento da dívida, porque o restante vai ser dividido entre os herdeiros que não têm dívida nenhuma, concordam? Então, a parte que é daquele devedor, eu já deposito no processo. Isso é consignação em pagamento, quando eu não sei para quem pagar, né? Então, eu coloco lá no processo e deixo os credores ali decidirem quem é que vai receber o valor, né, que está sendo depositado ali, que está disponível. Entenderam o meu exemplo ou não? Ficou Sim, claro para professor, vocês? Diga. posso fazer só uma pergunta? Pode, Thiago. No caso, se, por exemplo, os demais herdeiros se recusarem a fazer essa repartição do imóvel, ir para leilão e tudo mais. Porque, por exemplo, a dívida, um exemplo que são 5 pessoas. A dívida é de um só, os outros 4 não têm Sim, dívida. sim. E eles também têm partes iguais dentro do imóvel. Quando vai a leilão judicial, Thiago, os outros proprietários, a gente chama que a gente fala que eles são condôminos, né? Eles já têm um percentual, cada um tem um percentual. Então, eles têm preferência na compra. Então, vamos imaginar que sejam 500. O crédito que aquele cara que está com o nome sujo tem naquele imóvel são 100 mil, concorda? Então, um daqueles proprietários, ou todos eles, podem comprar a parte daquele que está com o nome sujo. Mas qual é o risco de você comprar? Você vai comprar e entregar o dinheiro para ele? Não, né? Porque você vai entregar para ele e aí ele está com o nome sujo ainda. E esse dinheiro não é suficiente para pagar todas as dívidas para limpar o nome, né? Provavelmente esse cara vai pegar, vai usar esse dinheiro para trocar de carro e acabou, né? Ele não vai quitar as suas dívidas lá. Então, o mais seguro para você fazer? Faz a consignação em pagamento, chama os credores para receber a quantia. Para aí eles decidirem quem é que recebe primeiro, quem não vai receber, enfim. Entendeu, Thiago, ou não? Não entendi muito bem, não. Fala, então me pergunta de novo, por favor. Às Não, foi vezes eu só não- nessa questão mesmo. É. É porque assim, ó, Do... eu como condômino, eu não tenho como impedir a ida do imóvel a leilão judicial, tá? Eu não tenho como impedir. Agora, se for para leilão, eu tenho preferência na compra. Entendeu? Ah, entendi. Então, independente da hipótese, se é uma pessoa que deve, vai para É. leilão de qualquer forma. Vai para leilão, mas não vai leiloar o imóvel todo, vai leiloar a parte daquele que está devendo. Sim, mas, por exemplo, vamos pegar que seja um terreno. Ou Certo. um terreno com 5 casas. Tudo bem que é mais Tá. fácil de entender que uma casa iria para leilão, né? No caso, Aham. assim, digamos. Mas numa situação que são 5 pessoas nesse terreno e tem 5 casas ou alguma coisa assim, e essas pessoas moram nessas casas. Aí você está falando com relação ao bem de família, né? É que aí depende muito, Thiago, porque tem algumas dívidas que realmente você pode alegar bem de família e esse imóvel não poderia ser penhorado, né? A questão depende da dívida ainda, porque mesmo sendo bem de família, por exemplo, se a dívida for trabalhista, pode ser penhorado, entendeu? Se a dívida for tributária, ela pode ser penhorada do mesmo jeito, entendeu? Então, nem sempre o fato de ser bem de família impede a venda judicial, entendeu? Entendi. Na Show de maioria bola. das dívidas impede, tá? Na maioria das vezes. Só que tem algumas dívidas que não tem como você alegar, por exemplo, débito de alimentos, pensão alimentícia. Não tem como você alegar em penhorabilidade, entendeu? Porque vocês vão estudar isso ainda, tá? Mas só para ficar claro para vocês. O que eu tenho que pegar? O direito e o dever, né? É, Pega alimentos. A dívida de alimentos, como o nome já disse, é para alimentos. Tá lá na Constituição Federal como um direito básico, alimentos. E moradia, que é o que fundamenta o bem de família, né? A casa que é para moradia da pessoa e da família, também é um direito constitucional. Tá 1 a 1 ali, né? Então eu vou ter que dar preferência para aquele que é de alimentos, que é o menor, que não tem condições de se sustentar. Então você pega por essa regra. O trabalhista é a mesma coisa, né? Quando a gente fala do salário, né? Então, dos débitos trabalhistas, são verbas relacionadas a vários direitos
sociais, né? Alimento, moradia, segurança, tal, vestuário, um monte de coisa. Então eu tiro de lado ali a questão do bem de família para que aquela pessoa credora de valores trabalhistas ela tenha o seu dinheiro recebido. É diferente, por exemplo, de uma venda de carro. A pessoa não me pagou, aí eu penhorei a casa dela, mas é onde ela mora, né? Então é diferente dessa situação, tá? Então, nesse caso, tem a questão, a possibilidade de alegar impenhorabilidade. Beleza? Ficou claro, Thiago, ou não? Senão pode me perguntar, não tem problema não. Não, consegui entender. Obrigado. Beleza. Qualquer coisa pode perguntar, sem crise. Então, show de bola, galera. Vou compartilhar aqui novamente com vocês. Vamos prosseguir. Então, quando eu não tenho certeza de quem deve receber, consignação e pagamento. E 5, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Então, se a coisa está sendo discutida judicialmente, eu não sei ao certo, né? Porque aqui muitas vezes vai acabar envolvendo outros incisos, tá? Vamos imaginar que tem 2 herdeiros discutindo sobre aquela coisa, né? Eu vou me utilizar do inciso 5, mas eu vou me utilizar também do inciso 4, né? Então, muitas vezes eu acabo me utilizando do 5 e outro, né? Mas quando eu tenho discussão sobre aquela coisa, que é o objeto do pagamento, eu vou lá e faço o pagamento em consignação. Dou mais um exemplo para vocês aqui, para não ficar só nisso. Imagina só uma questão que eu estou tratando assim. Vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos se não vivenciaram isso. Sabe aquela situação, já viram propaganda disso, né? Toda hora passa, mesmo não podendo o advogado fazer propaganda, né? O advogado não pode fazer publicidade, mas a gente já viu várias vezes isso em redes sociais, até na televisão. A pessoa que fala assim, comprei um imóvel, um carro, mais comum até, e aí eu tenho juros abusivos, certo? E aí o que que se faz muito, né? Quando muitas vezes a pessoa chega, procura um advogado para discutir essas questões de juros abusivos, né? O que que o advogado muitas vezes ele acaba fazendo de uma forma errada, né? Isso que já fique claro. Ele fala assim, ó, para de pagar as parcelas e vamos discutir judicialmente, né? Pedindo a redução dos juros, a redução das parcelas. Qual que é o problema disso? Na hora que você faz o pedido da redução das parcelas e a pessoa ficou inadimplente, vai correr, porque você não tem nenhuma decisão autorizando que você pare de pagar as parcelas, né? Se você tiver a decisão, ok, mas os juízes não dão uma decisão assim, para de pagar. O que vai acontecer? Você tem essa ação discutindo e aí tem a inadimplência correndo em paralelo. E aí o seu credor vai te cobrar com juros, com multa, com uma outra ação ali cobrando todos esses débitos, né? Lá na frente, se você não tiver êxito, e a probabilidade é grande de você não ter êxito, ou que não seja êxito assim total, se você teve um êxito parcial, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar toda aquela dívida agora com juros, correção, enfim, a dívida vai lá para cima. Aquilo que era para reduzir acabou aumentando, né? Quando pior, quando você fala de imóveis ou de carro, você tem a retomada do bem. Se você não paga, o credor vai lá e toma o bem de volta, né? A posse ou a própria propriedade faz a consolidação da propriedade. Então tem essa consequência que ela é rápida normalmente judicial. É mais rápido perder o imóvel do que eu conseguir discutir judicialmente a revisão daquele contrato para diminuir juros. Então, com base no inciso 5, o que eu tenho que fazer na realidade? Eu ia falar disso no final da aula, mas eu já vou antecipar. Com base no inciso 5, se eu tenho uma discussão relacionada àquele bem, o que eu faço? Eu vou ajuizar a ação para discutir a cláusula contratual, dizendo que existe um abuso, né, na cobrança de juros, mas eu vou consignar o pagamento, eu vou fazer o pagamento judicial daquela quantia que eu entendo como correta. Então eu vou apresentar judicialmente qual é o valor correto. Lógico que não é um chute, né? Isso é um cálculo. Então eu vou apresentar judicialmente qual é o valor que eu entendo como correta, né? Como correto. E faço o pagamento judicial, certo? Aí o que vai acontecer no processo? Eu vou depositando mês a mês. E aí nesse processo a gente vai discutir se tem juros abusivos ou não tem juros abusivos. Lá na frente, o juiz vai julgar. Se eu não tiver êxito nesse processo, o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar só a diferença, né? Porque eu já fui pagando no meio do processo
por todos os valores que eu entendia como corretos. Agora o juiz ele vai falar assim, ó, tem uma parte que você tem que complementar, mas eu não tenho que complementar tudo, né? Eu tenho que complementar uma parte desse processo, desses débitos. Entenderam, galera? Então, o correto nessa situação não é parar de pagar, é entrar com ação para discutir, mas ir pagando mensalmente ali aquele valor de consignação e pagamento que eu requeri na petição inicial. Ficou claro para todos ou não? Então, o inciso 5 é importante, hein? Beleza? Sim, não? Talvez? Vou seguir, hein? Bora lá. Olha Entendi, só. professor. Oi? Eu não entendi. Entendido, só estou concordando com o senhor. Ah, então tá bom. Desculpa, Sim, não, desculpa, Maria. talvez. Obrigado, viu? Valeu. Olha só, eu fugindo um pouquinho da aula de civil lá para o Código Tributário Nacional, mas só para vocês verem situações que a gente pode se utilizar da consignação em pagamento, tá? Óbvio que isso eu não cobraria em prova de vocês, mas só para vocês verem que isso é possível, tá? Então, olha lá, o Código Tributário Nacional, 164. A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos. Então, aqui, ó, o Código Tributário, ele já coloca que é judicialmente. Eu não posso me utilizar do banco, então já estou dando aqui já uma resposta lá para frente, né? Eu posso fazer judicialmente nesses casos, ó, de recusa de recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo, ou de penalidade ou ao cumprimento de obrigação acessória. Ah, você vai pagar isso se você pagar também tal coisa, ou se você fizer outra coisa, né? Então, não posso ter essa situação. 2, de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. E 3, de exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Olha só, galera, que situação que situação complicada. Aconteceu há um tempo atrás, eu não vou lembrar qual eram as cidades, mas cidades limítrofes, né, que fazem divisa uma com a outra. E aí uma rua específica lá, ela tinha vários problemas de infraestrutura. Não tinha rua asfaltada, iluminação muito ruim, problema de saneamento básico, enfim, um caos naquela cidade. E aí, naquela rua, qual que era o grande problema? Ela era limítrofe. Então, a cidade A falava que aquela rua fazia parte da cidade B. A cidade B falava que aquela rua fazia parte da cidade A, né? Então, um jogava para o outro. Qual que era a grande questão? A cobrança de IPTU era feita pelas duas cidades. Então, as duas cidades mandavam lá o boletim do IPTU para que os moradores daquela rua ali pagassem. Então, ou seja, na hora de receber, as duas queriam receber. Na hora de fazer, nenhuma das duas queria fazer. Agora, imagina você, morador dessa rua, que tem ali, recebe no começo do ano o boleto das duas cidades, da cidade A e da cidade B. Para quem você paga? Você vai pagar para um? Vou escolher aqui, vou jogar para o alto, que cair primeiro eu pago, né? Não é assim, né? Então, o que você tem que fazer? Porque os dois vão falar, sou eu que pago, né? Você tem que pagar para mim, né? As duas prefeituras vão falar, não, tem que pagar o meu boleto, não paga o outro não, paga para mim. O que você pode fazer nessa situação e deve fazer? Ação de consignação, utilizando do artigo 164. Parece besteira, galera, mas isso aconteceu recentemente. Se eu não me engano, eu acho que não era, mas é naquela região de Barueri, ali, próximo àquela região. Eu não lembro qual era o nome da cidade agora, me fugiu a memória, mas isso aconteceu recentemente, uma situação bem, bem complicada para quem mora ali, né? Que as duas prefeituras cobrando. E aí, qual que é o grande problema, né, galera? O grande problema dessa situação é que, convenhamos, a maioria das pessoas não tem condições de ajuizar uma ação dessa, né? Então, acaba deixando, não vou pagar para nenhum dos dois. Mas em algum momento ela vai ter que pagar, vai ser definido para quem vai pagar, né? E aí vai pagar com multa, com juros, e aí acaba ficando mais caro, porque normalmente essa pessoa não vai guardar aquele dinheiro para pagar lá na frente, né?
Então, é complexo. Ou vai pagar o boleto que vem menor, né? E isso não desonera do pagamento para a pessoa correta. Nem sempre o boleto menor é o correto, né? Então, numa situação dessa, a pessoa tem que se utilizar da ação de consignação e pagamento. Beleza? Tranquilo, galera? Vou seguir. Vamos lá. Passar para outra hipótese. Beleza. Aluguéis, né? Isso é bastante comum com relação ao aluguéis. Aluguéis acontece bastante mesmo. Artigo 67 da Lei 8.245 de 91. Essa lei, ela trata, na realidade, das locações de imóveis residenciais, tá? Então, realmente é foco nas locações, tá? O que diz o artigo 67? Na ação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação, mediante consignação, será observado o seguinte. Aí vem as regras aqui que trata, né? Eu vou ler aqui para vocês. Imagina só essa situação, galera. Comum, hein? Imagina a hipótese que assim, ó, o cara tá morando no imóvel, locatário, contrato vigente, né? E aí chega o locador e fala assim, ó, o contrato ainda está em vigência, não está vencido, hein? O locador chega lá e fala assim, ó, a partir do mês que vem, o aluguel que era 1.000, você vai pagar 1.500. Você, devedor, é obrigado a pagar R$ 1.500? Não é obrigado. Mas chega um boleto para você, já no valor de R$ 1.500. E agora? O que você faz? Eu já volto, tá, Thiago? Eu vi agora que você falou mais ou menos, né? Mas eu já volto, tá? Deixa eu só finalizar aqui, aí eu volto. Então, imagina só, você tem um boleto lá de R$ 1.500. Como que você faz agora? Porque a única forma que você tem para fazer pagamento era por meio de boleto bancário. Se você fizer o pagamento do boleto, você está fazendo um pagamento a maior, né? Então, o que você pode fazer numa situação dessa? Não teve acordo de mudança de valor, esse aumento ele não tem justificativa, então não é possível, ele não é legal, no sentido da lei mesmo, né? Ele não tem um aumento legal. O que o devedor locatário pode fazer? Ele vai ajuizar a ação de consignação e pagamento, vai explicar lá o acontecido, juntar o contrato de locação e vai fazer o depósito no processo do valor de R$ 1.000, certo? Para quê? Para que ele não fique em atraso, beleza? E o processo vai seguir para depois lá na frente o credor receber o valor e aí como que o juiz vai julgar essa ação, beleza? Então, mais ou menos isso. Qual que é a grande questão dessas ações de consignação e pagamento, né? O porquê da grande necessidade? Porque se ele não faz o pagamento, muitas vezes o credor, o que ele tenta fazer? Ele tenta aumentar o valor do aluguel exatamente para tentar forçar o locatário a ficar inadimplente, desocupar o imóvel, ou que para infernizar mesmo a vida do cara. Então, para tentar constituí-lo em mora, para que eu tenha uma ação de despejo, ou para que ele desocupe o imóvel, sinta-se ali forçado de alguma maneira, né? Mas eu, como devedor, como locatário, eu tenho o direito de fazer o pagamento da forma como foi combinado contratualmente. Outro jeito que é muito comum com relação às locações. Quando vence o período do contrato, contrato, por exemplo, feito por 30 meses, ele foi feito lá e estabeleceu lá que o valor era de R$ 1.000 e correção anual pelo índice do IGPM, o mais comum, ou IPCA, enfim, né? Qualquer que seja. Chegou no final desse contrato, aí o locador envia uma notificação e fala assim, ó, a partir de agora o valor do aluguel vai ser de R$ 1.500, certo? Não é a correção anual, né, que a gente está falando, é um reajuste que o locador entendeu como necessário, pode ser até justo, mas ele entendeu de forma unilateral, certo? O locatário ele já é obrigado a fazer o pagamento nessa forma aumentada? Vai causar polêmica o que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer. Não, ele não é obrigado. Por que não? Porque com relação a valor, eu tenho que ter acordo entre as partes. Eu só posso ter aumento do valor do aluguel se eu tiver pagamento, se eu tiver acordo ali, né, entre eles, se eu tiver pelo menos um aceite, falar, tá bom, a partir do mês que vem eu vou pagar R$ 1.500, ou vamos fazer um novo contrato no valor de R$ 1.500. Ou seja, valores
Ou eu tenho um novo acordo, ou eu vou me utilizar das regras do contrato anterior, que é reajuste anual com base no índice X que foi pactuado. Entenderam? Então, o simples aumento de forma unilateral não gera o dever desse locatário de fazer o pagamento nesse novo valor. Aí chegou o boleto para o camarada lá de R$ 1.500, o que ele vai fazer? Ele vai ajuizar a ação de consignação e pagamento, pagar pelos R$ 1.000 e falar assim, ó, não tivemos um novo acordo, estou pagando pelo valor de acordo com aquele contrato que nós havíamos feito. Beleza, galera? Tamo junto ou não? Sim, não, talvez? Sim. Tiago, você tinha falado mais ou menos com relação ao tributário lá? Quer perguntar? Antes de eu prosseguir aqui? Ou tá tudo certo? Seu microfone tá ruim, conheço essa, viu? Beleza. Vou prosseguindo aqui. Tá bom. Deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente. Vamos ver os incisos aqui, só para a gente continuar com o estudo. Então vamos ver. A petição inicial. Além dos requisitos exigidos do artigo 282, o Código de Processo, que agora nem é mais o 282, porque mudou, né, o código, deverá especificar os aluguéis e acessórios da locação com indicação dos respectivos valores. Ou seja, eu preciso, na minha petição inicial, indicar o que eu entendo como correto. Né? Eu tenho que juntar lá o contrato e falar assim, ó, são esses os valores que eu entendo como corretos, né, que eu precisaria pagar. Tá me cobrando X, mas o meu correto a pagar é Y. Aí, inciso 2, sempre tem que ter o direito ao contraditório, né? Determinada a citação do réu, o autor será intimado a, no prazo de 24 horas, efetuar o depósito judicial da importância indicada na petição inicial sob pena de ser extinto o processo. Ou seja, eu ajuizei a ação de consignação e pagamento, pedi para o juiz autorização para que eu faça aquele pagamento no processo. O juiz vai autorizar e falar assim, ó, você tem um prazo de 24 horas para depositar o valor aqui, certo? Aí, inciso 3, o pedido envolverá a quitação das obrigações que vencerem durante a tramitação do feito e até ser prolatada a sentença de primeira instância, devendo o autor promover os depósitos dos respectivos vencimentos. Ou seja, todos os meses ele vai ter que ir lá e ficar fazendo pagamento mensal lá naquele processo. Ele não tem que ter um processo para cada mês, né, para cada aluguel. Ele vai fazer dentro daquele mesmo processo os pagamentos mensalmente. Inciso 4, não sendo oferecida a contestação, ou se o locador receber os valores depositados, o juiz acolherá o pedido declarando quitadas as obrigações, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários de 20% do valor dos depósitos, certo? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai falar, bom, se o réu concordou com o valor desse processo, o réu quem é aqui? É o credor, né? Se o credor concordou com o valor que o devedor depositou no processo, ou se ele não fez nada, né? Então o juiz ele vai declarar extinta a obrigação, então está quitado, né? Vai autorizar que o réu receba o dinheiro, só que vai ter aqui a condenação no pagamento de honorários advocatícios no máximo, né? Que são 20% do valor. Por que no máximo? Porque o juiz está entendendo, o legislador, na verdade, entendeu exatamente que a recusa daquele credor foi injustificada. Então, se ele falava assim, não, eu não concordo em receber esse valor, mas agora ele fala que concorda em receber esse valor, então essa recusa foi injustificada, então a condenação vai ser no patamar mais alto. Beleza? Então, aqui é mais para exemplificar para vocês aqui a situação de mais uma das hipóteses que eu posso ter a consignação. Inciso 5, a contestação do locador, que é o credor, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, ou seja, restringida, só pode falar quanto à matéria de fato, né, a linha A. Não ter havido recusa ou mora em receber a quantia devida e falando, jamais recusei. B, ter sido justa a recusa, falar assim, ó, não recebi porque, por exemplo, ele quis me pagar com um objeto diferente, né? Ou porque não me procurou na data, enfim, situações nesse sentido. C, não ter sido efetuado o depósito no prazo ou no lugar do pagamento, então não pagou no dia.
e D, não ter sido o depósito integral. Então vamos imaginar lá que o cara fala assim, ó, é R$ 1.000 mais 10% de multa. Tá atrasado um dia, mas eu quero te pagar R$ 1.000. Eu sou obrigado a receber? Não. Eu sou obrigado a receber 1.000 mais 10%. Menos do que isso eu não sou obrigado. Eu posso receber. Posso ter essa liberalidade, mas eu não sou obrigado a receber dando desconto da multa contratual. E inciso 6, além de contestar, o réu poderá, em reconvenção, pedir o despejo, tal. Aí é a questão mais processual, certo? Alguma dúvida, galera, por aqui ou não? Senão eu vou seguir para outra questão aqui. Olha lá. Então, quando que eu posso me utilizar da consignação de forma extrajudicial? A judicial eu posso usar em qualquer situação, tá? Em qualquer das hipóteses. Quando eu não posso me utilizar da extrajudicial? Admitindo. Quando que eu não posso? Primeiro ponto, eu não sou obrigado a fazer extrajudicial, né? Eu posso fazer, né? Então é uma faculdade, é uma liberalidade, certo? Agora aqui eu coloco uma observação. Eu jamais posso fazer com relação a débitos fiscais. Isso até por conta do que diz lá o Código Tributário Nacional, né? Então, com base no Código Tributário, eu só posso fazer de forma judicial, né? Ponto. Então, débitos fiscais, sempre judicial. Com relação à locação, no início não podia se utilizar, certo? Agora pode, tá? Então tomem muito cuidado com isso, até da forma como eu escrevi, talvez não esteja da forma mais adequada. Mas no início não era possível que eu me utilizasse da consignação em pagamento extrajudicial para locações, mas hoje é possível sim, certo? Hoje é possível sim. Tudo bem? E onde eu faço? Num banco oficial, tá? Então, que banco que eu vou me utilizar? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, normalmente Banco do Brasil. Agora, se você está numa cidade que não tem Banco do Brasil, só tem Banco Bradesco, pode se utilizar do Banco Bradesco, por exemplo, tá? Mas em via de regra, banco oficial. Beleza? Prosseguindo. Artigo 539, né? Aqui é do Código de Processo Civil, por curiosidade a vocês. Como é que trata isso, ó? Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Parágrafo 1º. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta, com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Então vamos lá. Para aqui, voltem comigo. O que eu vou fazer então? Vamos imaginar, estou falando de dinheiro aqui, hein? Dinheiro. Não estou falando de outra coisa, é dinheiro. Então eu chego lá e falo assim, Thiago, meu cliente, o Thiago está devendo um valor para o Paulo, R$ 10.000. Chega para o Paulo e fala assim, Paulo, vou pagar aqui R$ 10.000. O Paulo se recusa a receber. Então o que o Thiago pode fazer? Ele pode ajuizar a ação de consignação e pagamento, isso vai para a mão do juiz, ou ele pode ir lá no Banco Oficial, Banco do Brasil, por exemplo, e fazer um depósito consignado extrajudicialmente. For lá no banco, ele sabe como faz. Você vai preencher lá um formulário com o nome do credor, Paulo, vai indicar o endereço dele e o Paulo vai ser intimado a, no prazo de 10 dias, se manifestar sobre aquele depósito. Então ele vai ser chamado lá no banco e aí o banco vai falar para ele, você tem R$ 10.000 à sua disposição aqui, né? O Paulo já está falando, paga, 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 né? Tá certo. E aí ele vai ser intimado a falar assim, ó, você tem R$ 10.000 aqui à sua disposição. O que o Paulo pode fazer numa hipótese dessa? Ele pode receber o valor, ele pode ficar quieto, não fazer nada, ou ele pode falar assim, não aceito. Concordam? São essas três opções. Não tem outra opção. Ou ele recebe o valor, ou ele não faz nada, deixa lá e não responde, ou ele fala, não concordo, não aceito. Certo? E qual a consequência de cada uma dessas situações? Vamos ver. Parágrafo 2º. Parágrafo 1º é o que dá o prazo para o credor se manifestar.
Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, contado do retorno do aviso de recebimento sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Ou seja, se o credor, Paulo, no meu exemplo aqui, não falar lá no banco, olha, não aceito ou aceito, passou o prazo de 10 dias, né, a partir do dia que ele recebeu a cartinha lá falando, na notificação. Então, passou esse prazo de 10 dias, o devedor, o Tiago, aqui no meu exemplo, está liberado da dívida. Beleza? Está liberado da obrigação. E o dinheiro fica à disposição do Paulo para ele ir lá e sacar esse valor. Ele não pode depois ajuizar uma ação falando assim, eu quero cobrar essa dívida do Tiago. Não, ela já está à disposição para recebimento lá no banco. Mas aquele valor está errado. Mas então você tinha que ter discutido isso lá e recusado o valor. Show? Parágrafo 3º. A gente já vai ver aqui, eu abro para vocês perguntarem se tiverem dúvidas. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, percebam então que ele fala que não é por omissão, então ela tem que ser expressa, né? Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de 1 mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova de depósito e da recusa. Ou seja, eu tenho um prazo, então, e parágrafo 4º, eu explico as duas, Parágrafo 4º, não proposta a ação no prazo do parágrafo 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-la o depositante. Vamos lá, vamos para a explicação. Vamos imaginar, vou pegar o exemplo aqui, Tiago e Paulo aqui. O Tiago está devendo dinheiro para o Paulo. O Tiago foi lá e depositou no Banco do Brasil o valor que ele entende como correto. O Paulo recebeu a cartinha. Se o Paulo não fizer nada, não falou nem sim nem não para o banco, o que vai acontecer? O Tiago está liberado da dívida e o dinheiro fica disponível lá para o Paulo ir lá e sacar, certo? A qualquer momento ele pode ir lá e sacar. Agora, outro exemplo. O Tiago foi lá e depositou, o Paulo recebeu a cartinha. O Paulo foi lá e falou assim, concordo com o valor. O que aconteceu? Concordo com o valor, o Paulo recebe o valor, o Tiago está liberado da dívida. Tranquilo? Facinho. Agora, a mais complexa. Qual que é a situação aqui? O Tiago foi lá e depositou o valor. O Paulo viu lá e falou assim, não concordo com o valor. O valor não é suficiente. Beleza? Então, o valor que ele depositou não é suficiente. O que o Tiago pode fazer? Então, eu vou ter que justificar. O parágrafo 3º fala que eu tenho que me manifestar, Paulo, devedor, desculpem, o Paulo credor, né? Ele vai ter que justificar lá no banco o porquê que ele não concorda com aquele valor, certo? Então, ele não vai receber aquela quantia, porque ele não está dando quitação. Então, o que agora vai acontecer? O Paulo vai falar assim, recusa o valor porque está faltando a multa, a correção, enfim, vai dar a justificativa dele. O que o Tiago pode fazer? Ele vai pegar esse comprovante que ele fez o depósito no banco. Ele vai pegar o comprovante que ele recebeu agora do Paulo recusando aquela quantia e vai poder, dentro do prazo de 1 mês, não precisa se atentar a prazos, essas coisas não, mas estou explicando só para vocês entenderem a sistemática aqui, né? Ele vai poder, dentro do prazo de 1 mês, ajuizar a ação. Agora ele vai para o judiciário, né? Porque ele não conseguiu resolver de forma extrajudicial. Ele vai lá para o judiciário para falar para o juiz o quê? Olha, eu tentei de forma extrajudicial no banco e o Paulo se recusou, tá aqui a recusa dele, certo? Por que isso é importante agora, dentro do prazo de 1 mês? Porque eu não estou em atraso. Quando eu fiz o pagamento inicial lá, eu fiz o depósito na data do vencimento, na data que eu tinha que cumprir com aquela obrigação, né? Então, eu não sou considerado ainda em mora. Então, eu não tenho multa, eu não tenho juros, eu não tenho correção por esse período, porque eu fiz o pagamento na data, certo? Essa é a importância de fazer dentro desses 30 dias. Eu já vejo aqui, tá, Tiago, a sua pergunta. Agora, se eu não faço o pagamento, eu não faço o ajuizamento, Tiago, não fez o ajuizamento dessa ação dentro do prazo de 30 dias, o que vai acontecer? Ele é devedor ainda e ele vai receber, ele recebe de volta o dinheiro que ele depositou, mas ele continua sendo devedor. Então, o Paulo vai poder ajuizar a ação, cobrando todas as penalidades pelo atraso. Entenderam ou não?
Deixa eu ver a pergunta do Thiago aqui, aí qualquer coisa vocês me perguntam. Professor, caso o Paulo não se manifeste para o recebimento do valor e passa um tempo e Paulo morre, não possuindo herdeiros, este valor é restituído a mim ou não? Não. O valor não vai ser restituído para você, Thiago. Por que não? Porque, na verdade, ele não, você não é herdeiro dele, né? A dívida vai sempre para os seus sucessores. Então, vai para os filhos, netos, né? Para os ascendentes, para os descendentes. Desculpem, volta, ó. Primeiro para os descendentes, filhos, netos, tal. Depois vai para os ascendentes, pai, mãe, avós. Depois para os colaterais, irmãos, tios, primos. Aí não tem ninguém, como a Ruth falou. Aí vai para a união, né? Tudo bem, Thiago? Beleza? Sim? Eu já deixo a Maria perguntar também. Thiago deve estar escrevendo. Pode falar, Maria, enquanto ele está escrevendo aqui. Professor, Entendeu? uma dúvida. No Claro. caso do fiel depositário, o cara foi lá, depositou bonitinho, tudo certo. E aí acontece o seguinte: o credor não se manifestou sobre aquele valor, Ah, não cobrou mais o devedor e passou um tempo. Esse valor, ele fica retido por algum tempo, depois disso ele vai para onde? Porque teve aquele lance dos valores que tinha no banco, né? No Banco do Brasil. sim, Tem a ver com isso? Tipo, por tem a ver exemplo, também. eu sou um credor e não me manifestei sobre o valor. O devedor também não falou mais nada daquele valor, entendeu que eu recebi. Eu também não recebi, ficou lá um valor esquecido. Digamos que um valor de 20 mil reais que foi depositado. Esse valor, ele vai para o governo. O que acontece com esse valor depois disso? Ele fica lá nessa conta judicial, ele vai ficar preso a essa conta judicial. Ninguém tem acesso a esse valor, né, em tese, porque ele está destinado, quando você vai fazer esse pagamento em consignação, o devedor, ele vai indicar quem é o credor. Então, ninguém além do credor vai poder fazer o recebimento. Só no caso de morte, que aí vai ter que colocar isso no inventário para poder resgatar esse dinheiro, né? Mas se não tem, ficou lá esse dinheiro, pode ser uma dessas hipóteses realmente desse dinheiro esquecido, entre aspas, né? Que ficou aí que você fazia pesquisa no Banco Central, né, recentemente. Então esse dinheiro realmente fica lá, tá lá no Banco do Brasil. Ou Mas aí, Caixa no caso, Econômica, não assim. existe um prazo, ou existe? Não necessariamente, Maria, não tem um prazo pré-determinado. Não tem. Tá bom, obrigada, Tá bom? professor. Por nada, imagina. O Thiago escreveu que o senhor pode repetir novamente o último exemplo, no caso de quando o valor é restituído novamente, e depois Paulo pode. Tá, o que que acontece, Thiago? Nessa situação é que o Paulo, que é seu credor, né? Você é devedor, Paulo credor, você depositou o valor, o Paulo recusou, né? De forma expressa. Então, quando ele faz de forma expressa, o que que você vai fazer? Você tem um prazo de 30 dias devedor, você tem um prazo de 30 dias para pegar lá o comprovante, o dinheiro tá parado ainda lá no banco, né? Você pega o comprovante do seu depósito, pega lá a negativa do seu credor e ajuiza a ação de consignação em pagamento. E vai mostrar para o juiz que você tentou fazer de forma extrajudicial. O juiz vai julgar isso, né? Mas vai estar lá naquela conta do banco oficial. Agora, se você não ajuiza a ação dentro do prazo de 30 dias, o que que vai acontecer? Esse dinheiro vai ficar disponível para você, devedor, ir lá e sacar esse dinheiro. Só que aí considera-se que o depósito não foi feito, entendeu? Você não fez o pagamento. Então, além de você não estar discutindo mais aquele valor, porque passou o seu prazo, né? Você vai poder receber esse dinheiro de volta, né? Você vai ter ressarcido essa quantia. Mas você vai ter as penalidades que tem a sua parcela ali, né? Então, se você tinha que pagar uma multa de 10%, por exemplo, você fez o pagamento em consignação no banco oficial na data certinha. Então, você não fez o pagamento com multa de 10%. Agora, passou esse prazo de 30 dias, você não ajuizou a ação de consignação, agora você vai ter que pagar com a multa de 10%. Entendeu? Tudo bem, você recebeu o dinheiro de volta, mas agora que você ajuizou a ação de consignação, você está em atraso, efetivamente. Entendeu, Thiago? A nossa. Show, galera? Até aqui, tudo certo ou não? Vamos seguindo. Local para pagamento. Aqui mais uma questão também processual, para
compartilhar com vocês. Então, domicílio do devedor, aqui eu coloquei só os termos que algumas doutrinas se utilizam, mas o credor é quem vai lá para receber. E o domicílio do devedor, né, enfim, que é a dívida quesível, normalmente é assim que as doutrinas colocam. Então, o credor vai até o devedor para receber, e no domicílio do credor, que é a dívida portável. Então, o devedor é quem vai para fazer o pagamento, né? Normalmente, por exemplo, mensalidade escolar, aquelas escolas que pagam no local, né? Condomínio, enfim. Tá? E aí coloquei só como observação para vocês aqui que eu posso mudar isso, né? A gente dá o nome disso de foro de eleição, tá lá no Código de Processo. Isso é matéria que vocês vão estudar em processo civil, não precisam se preocupar com relação a isso, mas as partes podem combinar um lugar diferente, nem no domicílio do devedor, nem no domicílio do credor, a gente nomeia um outro lugar para pagamento dessa dívida, tá? Algumas situações não é possível que faça essa alteração, mas tem a possibilidade de que as partes façam ali, né, que remanejem o local para pagamento. Isso é importante saber, né, você ficar bem estabelecido, para que fique claro, né, quando não, por exemplo, quando o credor não vai buscar na dívida quesível, né, que o pagamento é feito no domicílio do devedor, para que você possa se utilizar da ação de consignação e pagamento. Agora, curiosidades, né? Normalmente quem ajuiza uma ação, qualquer que seja a ação, é o credor, né? Uma ação, por exemplo, que eu estou cobrando uma dívida. Quem tá cobrando é o credor. Só que quem ajuiza a ação de consignação e pagamento, na realidade, é o devedor, concordam? O devedor é quem ajuiza essa ação. Porque o devedor que está querendo sair da dívida, aquele que está querendo quitar o seu débito, né? Então é ele quem ajuiza essa ação. É o devedor quem pode processar. Então, quem ajuiza a ação é o devedor contra o credor, beleza? Também pode ajuizar a ação o terceiro interessado, fiador e avalista, por exemplo, né? Mas eu comentei com vocês na aula passada que, com relação aos pagamentos, que terceiros não interessados também são admitidos, né? Então, uma terceira pessoa pode fazer também a consignação e pagamento. Beleza? Já estou acabando aqui, estou indo já para o fim da aula. A legitimidade passiva, quem vai ficar no polo passivo dessa ação? O credor, né? Via de regra vai ser o credor. Ou, com base lá no 335, inciso 4, inciso 5, possíveis credores e litigantes sobre o bem objeto do pagamento. Então, naquele meu exemplo que eu dei para vocês, né? Que quando eu tenho vários credores, né? Então, esses vários credores é quem vão estar lá como réus, né? Na ação, como requeridos daquela ação de consignação e pagamento. Certo? Aí, uma observação muito importante, galera. O incapaz, tanto faz se ele é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, ele é parte legítima, certo? Então vamos lá. Olha para mim aqui. Volta slide. Que lugar, Luriane? Eu volto. Deixa eu explicar aqui, eu já volto, tá? Só um minutinho. O que acontece, galera? Quando eu ajuizo uma ação contra quando eu tô falando de alimentos, por exemplo. Contra quem? Imagina eu, pai, eu vou discutir uma ação, né? Então, o genitor, ele vai ajuizar uma ação pedindo para diminuir alimentos que ele paga para o filho, por exemplo, certo? Contra quem ele ajuiza essa ação? Contra a criança ou contra a genitora, contra a mãe, né? É um erro muito comum. Aparentemente, se fala que é a mãe, porque a criança ela não tem capacidade para estar lá no processo, mas é errado. Quem, na verdade, é o réu da ação de alimentos é a criança, certo? Estou dando o exemplo da ação de alimentos por se tratar, na verdade, de um processo e por se tratar de uma obrigação também, né? Então, quem, na verdade, é credora de alimentos é a criança. Então, quando tem uma ação cobrando alimentos, por exemplo, uma ação que está se executando débitos alimentares, né, pensão alimentícia, quem que está ajuizando a ação? É a criança contra o alimentante, contra o genitor, por exemplo, certo? Então, o absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, ele vai sim
ser parte do processo, beleza? Ele vai sim ser parte do processo. Obviamente que ele precisa ser representado ou assistido. Alguém tem que estar junto com ele. Sozinho ele não vai poder estar. Mas ele é quem vai fazer parte do processo. Ficou claro isso para todos ou não? Sim, professor. Sim, beleza. A colega tinha pedido para eu voltar um slide, né? Vou voltar aqui um slide. O slide que você quer é esse aqui da legitimidade ativa, Luriane? Você entendeu? Era só para ver ou você está com alguma dúvida? Não entendeu? Quem pode ajuizar uma ação de consignação? O devedor, um terceiro interessado, ou qualquer pessoa, na realidade, que tenha vontade de fazer o pagamento daquela dívida. O pai está fazendo o pagamento do filho, né? De um débito, por exemplo, da escola. Ele pode? Da faculdade. Ele pode ir lá e fazer o pagamento em consignação. Então, quem que tem interesse em quitar a dívida? São essas pessoas, o devedor, um terceiro interessado, ou a doutrina e a jurisprudência admite também, mesmo que um terceiro não interessado possa fazer o ajuizamento da ação de consignação em pagamento. Entendeu ou não? Agora entendi. Beleza. Qualquer coisa pode perguntar. Prosseguindo, galera, importante, purgação da mora. Vocês me perguntaram, acho, com relação a isso na aula anterior, né? Professor, Aqui está no Código de Processo Civil, mas vamos puxar esse assunto para a gente aqui também. O que significa purgar a mora? É pagar, né? Então vamos imaginar lá, ó, antes de eu ler o artigo, ó, presta atenção em mim. Imagina só que eu, devedor, o Tiago lá, Tiago e o Paulo, de novo, peguei para Cristo. O Tiago foi lá e depositou no processo o valor de 10 mil reais. Consignação e pagamento. O Paulo, na contestação, vira e fala assim: processo aqui, tá? Não estou falando de banco. Mas o Paulo fala lá assim: ó, o valor ele está incompleto, está faltando 2 mil reais. O valor correto eram 12 e não 10. Certo? Aí o que o juiz ele vai fazer? Ele vai dar a possibilidade do Tiago de ir lá e completar o valor. É melhor, não é? Do que seguir com todo esse processo para discutir. Então ele vai falar, Tiago, você tem a oportunidade de complementar esse valor. Isso é purgar a mora, é quitar o débito, certo? Então olha só, vamos ver aqui o artigo, por curiosidade a vocês. O legal dessas aulas remotas é que eu posso mostrando os artigos para vocês de uma forma até mais tranquila, né? Ó, artigo 545 do Código de Processo Civil aqui, tá? Alegada insuficiência do depósito, é lícito ao autor, que é o devedor, completá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Então, era 12, eu paguei 10, então vai ser intimado a completar esse valor no prazo de 10 dias, tá? Parágrafo 1º. No caso do caput, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Olha só, pessoal, se eu na contestação falo assim, ó, o valor correto não era 10, era 12, significa que esses 10 que o autor, que é o devedor, já depositou, tá certo. Agora, qual que é a nossa discussão? Os 2 mil da diferença. Então, o parágrafo 1º, ele já autoriza que o credor, que é o réu, já receba esses 10 mil reais. E o processo vai continuar discutindo-se esses 2 mil reais de diferença. E vem lá o parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo facultado ao credor promover-lhe o cumprimento, tal. O que significa aqui? Então, quando tiver a sentença e o juiz verificar que efetivamente o valor estava incorreto, depositou 10, mas era 12, então o que o juiz ele vai fazer? Ele vai determinar, vai condenar o autor da ação a fazer o pagamento, a complementação do valor. Então, na sentença, vai falar que deve pagar o valor de 2 mil reais, mais juros, correção, enfim, prosseguindo por aí. Certo? professor, Oi, dá para voltar na legitimidade passiva só para me tirar foto do slide? legitimidade passiva.
Pronto? Prontinho, obrigada. Nada. Beleza. A sentença sempre vai ser, então é a decisão judicial. Olha só que interessante, ela é diferente, né, das outras. Ela vai ser improcedente, procedente ou parcialmente procedente. Então, perdi, ganhei ou ganhei mais ou menos, né? Quando eu perco a ação improcedente, o autor perdeu. O que significa? O credor, né, que é o réu, ele recebe a quantia depositada e continua cobrando a diferença. É o que eu falei para vocês. Então vamos lá. O devedor ajuizou a ação falando, ele está me cobrando 12, mas o que eu entendo de correto é 10, né? O que vai acontecer na sentença? O juiz julgou improcedente porque ele fala assim, ó, o valor não era 10, o valor eram 12. Então os 10 que estão depositados foram lá para o credor, que é o réu da ação, e a ação vai continuar com os 2.000 de diferença. Beleza? Se a ação for procedente, o que vai acontecer? Vai lá dar quitação na obrigação, vai liberar o valor para o credor, né? Então, eu, devedor, depositei os 10. O juiz entendeu que o certo eram 10.000, agora tá ok, acabou o processo, o dinheiro que está depositado vai para o credor, que é o réu dessa ação. Certo? E a sentença que é parcialmente procedente, ela só é possível quando for uma obrigação de dar coisa certa, mas no caso de não ser para quem dar a coisa certa, certo? Então eu tenho que entregar um carro, mas eu estou em dúvida para qual dos filhos é, certo? Então, quando tem uma sentença parcialmente procedente, ela se extingue para um e continua perante os outros. O mais comum que eu gostaria que vocês frisassem e guardassem seria com relação à improcedência e com relação à procedência dessa ação. Então, se o autor da ação teve êxito nesse processo, olha que interessante, né? Normalmente, nos processos comuns, quando ele tem êxito, a sentença é procedente. E quando ele perde a ação, ela é improcedente. Nesse caso aqui é diferente, né? Então, quando a ação ela é improcedente, né, significa que o autor da ação, né, não teve razão, ele perdeu a ação, então ele vai ter uma dívida ainda para pagar. Entenderam? Quando ela é procedente, ele já depositou o valor e agora ele está liberado da dívida relacionada a ela. Ficou claro isso para vocês? Sim ou não? É meio duvidoso isso aqui, né? Pode falar, Maria. Vi agora que você está com a mão levantada. Pode falar. Professor, uma dúvida. Com relação à busca e apreensão que o senhor estava mencionando, a gente sabe que purgação de mora é o pagamento da dívida, certo? Aham. No caso do veículo ter sido apreendido, então eu tenho um carro a trazer as parcelas e não consegui pagá-las. Aí o Aham. veículo é apreendido. A gente vê lá no valor da ação, valor total da ação. Eita, que tem alguém bem focado na aula. Desculpa, gente, professor. é o bloco do meu marido. É o meu também aqui, viu? Mas enfim. Aí o veículo foi apreendido, a gente vai purgar a mora. É, Beleza. Fizemos o pagamento do valor da ação. tá. Mas o veículo já está apreendido. O juiz ele pode contemplar o valor como quitação da dívida ou ele vai calcular com base no valor, tipo, por exemplo, do pátio e tudo mais? Qual que é a diferença? Na E tem verdade, essa diferença, aliás? aí é uma questão diferente, Maria, sabe por quê? Quando a gente fala de veículos, o problema é que você tem muita coisa envolvendo esse veículo, entendeu? Quando você tem a apreensão do veículo, qual que é o problema? Ó? Quando você compra um veículo, imagina um carro de 100 mil reais. Quando você faz o financiamento desse carro, o seu carro a dívida já não é de 100, ela já é de 120, concorda? Estou dando um exemplo, chutando o valor. A dívida é sempre maior do que o valor do bem, né? E aí, na hora que esse carro saiu da agência, era 0 km, saiu da agência, o que aconteceu com esse carro? Ele já não vale 100, ele vale 90. Então, a dívida é maior do que o valor do carro, entendeu? Então, quando você tem a apreensão desse carro, não significa que está dando a quitação da dívida, porque ainda vai ter uma diferença a ser cobrada, entendeu? Porque o valor do bem ele não é Entendi. suficiente para pagar a dívida. Mas então, acontece que às vezes, por exemplo, em carro apreendido,
Aham, a gente, por exemplo, oferece a purgação de mora, que é a quitação da certo. dívida. E acontece que às vezes o juiz aprova isso Que o quê? e Desculpa. não corrige o valor. Acontece em alguns casos, porque a gente trabalha com isso, né? Tá. Com veículo em busca e apreensão. E alguns casos, o juiz acaba contemplando, por exemplo, o veículo foi apreendido hoje, o valor da ação está em 8, Tá. mas ainda falta 10 para vencer. Mas aí o Uhum, cliente vai lá e tem os 8 para pagar, ele paga os 8. certo. A grande maioria das vezes, o juiz acaba liberando bem por conta de estar dentro dos 5 dias nesse mesmo valor. Isso. Não, aí tá certo. Aí tudo bem. Aí tá certo. Eu tinha entendido uma outra questão. Mas aí tá certo. Ele vai dar a possibilidade para você poder fazer a purgação da mora. Porque assim, Entendi. Maria, porque assim, ó, qual que é a ideia? Pensando no carro, o carro já está em poder do devedor. Eu vou te dar a oportunidade de você quitar o seu débito para continuar com o carro. Entendeu? É melhor do que eu rescindir o contrato, pegar o seu carro de volta e vender para um terceiro. Entendeu? Então, a lei ela entende, dá sempre a preferência da manutenção do negócio jurídico. Então, eu mantenho o negócio jurídico e te dou oportunidade para você pagar o seu débito. Entendido, professor. Obrigada. Entendeu? Mesmo? Sim, Promete? sim, Beleza. prometo. Beleza, então. Valeu. Prosseguindo aqui. Acabando. Então, as observações finais aqui que eu comentei com vocês, até já mencionei antes, né, que muitas vezes nessas ações de a Maria, você tá com a mãozinha levantada aqui, mas acho que você já perguntou, né, Maria? Só para não ter dúvida aqui. Já sim. Ah, Vou então tá tirar bom. aqui. Obrigada. Não, beleza, beleza, obrigado. Então, é muito utilizado a ação revisional, é mais de uma forma errada, né? Até com relação a planos de saúde, imóveis, tal, carro é muito comum também, né? Então tome muito cuidado. Muitas vezes eles ajuizam uma ação revisional como unicamente com pedido de revisão, mas isso não vai resolver o problema. O correto é você ajuizar uma ação de revisão, porque você tem que revisionar para verificar realmente se tem cláusulas abusivas, juros abusivos ou não, mas junto com essa ação, você faz um outro pedido, que é a possibilidade de consignar os pagamentos mensalmente ali naquele processo, porque assim você não fica como inadimplente do processo. Tá? Então, já fiquem com isso já em mente. Alguns de vocês, minha colega agora estava falando que trabalha com isso, mas já fiquem com isso em mente, porque na vida prática, fatalmente vocês vão se deparar com situações dessa, ou como credores ou como devedores, né? Para que vocês possam se utilizar do meio adequado. Vem comigo que eu resolvo. Ah lá, tá vendo? A colega resolve. Dúvidas, galera? Dúvidas, não dúvidas? Não, professor. Não dúvidas. Tranquilo, então? Facinho, posso perguntar qualquer coisa disso na prova? Não abusa, né, Manda, é só professor? mandar. Olha lá, ó. Pode mandar, professor, que nós vamos tirar aí 10. Ó, eu gosto de otimismo, é isso aí. A esperança tá alta. O pessoal é otimista, é isso aí. Certo, galera? Então, obrigado pela participação de vocês. Desejo a vocês aí uma boa noite, uma boa semana. Certo? E segunda-feira que vem nos encontraremos presencialmente lá na faculdade. Idem, professor. Bom descanso. Certo? Obrigado para vocês também. Até mais, Professor. povo. Falou, Tchau, Tchau. tchau. Professor?